Salve família! Essa aula é uma aula introdutória a Flow, né? Então, para quem nunca viu Flow, a gente vai dar uns pequenos, né, introdução ao Flow até a gente chegar a níveis um tico mais avançado, beleza? Então, vamos começar, né, nessa série abençoada. Antes da gente botar a mão na massa, vamos entender um pouquinho como é que funciona a brincadeira, né? Como é que foi o histórico aí, né, tal. Flows ou fluxos é uma ferramenta, né? É uma ferramenta de automação, beleza? Dentro do Salesforce. Ah, mas eu conhecia outras. Sim, o Salesforce antigamente, né? Como os Incas e os Maias utilizavam, tinha duas ferramentas, né? Aqui é também conhecido como regra de fluxo de trabalho, né? Então, os Incas e os Maias utilizavam essas duas ferramentas, né? Deixa eu tirar meu fone aqui. Usavam essas duas ferramentas para realizar as automações dentro do Salesforce, tá? Mas o que aconteceu é que isso está sendo descontinuado, tá? Então, essas duas ferramentas aqui estão sendo descontinuadas. Então, a partir de hoje, né? Então, hoje a gente só vai utilizar, né, o Flow para fazer automações, beleza? Beleza. Dentro do fluxo, né, o Flow, a gente tem algumas possibilidades, né? Nessa primeira aula, a gente vai fazer um fluxo simples, né, de automação, né, que ele vai ser acionado, né, quando for criado uma nova conta, tá? Então, este fluxo será acionado quando, no momento em que eu apertar o botão salvar, ele vai ativar esse fluxo e vai fazer alguma coisa, tá? Neste primeiro exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar uma simples decisão, né? Uma simples decisão, que é se a cidade, se o cliente, né? Se o cliente for de Osasco, né? Cidade maravilhosa, para quem não conhece, nunca comeu um dogão abençoado de Osasco, né? Façam isso, né? Um dogão top, né? É o alimento aí, o café da manhã preferido do osasquense. Então, se o cliente for de Osasco, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar o cliente como VIP, tá? Very important person, tá bom? Colocar ele como VIP, tá bom? Eu já criei o meu campo como o VIP aqui, né? Então, se você quiser, fique à vontade. Aí eu vou dar uns para o vídeo aí. Cria o campo de lista de caixa de seleção, né? Então, vou te colocar aqui, ó, para ajudar, né? Caixa de seleção. Por que caixa de seleção? Porque ou ele é VIP ou ele não é, né? Não tem como ser um mais ou menos VIP, né? Não tem, e assim vai. Beleza? Então, a gente vai fazer isso aqui, tá? No exemplo de vocês, deve ter algo parecido com isso aqui, né? Então, um campo VIP aqui, tá? Que você pode ligar e desligar, tá? Então, a nossa automação vai ser para ligar automaticamente quando aqui, ó, cidade de cobrança, né? Então, aqui no objeto conta, a gente tem endereço de cobrança e endereço de entrega, né? E aí, quando o endereço, a cidade de cobrança for Osasco, eu quero que automaticamente marque esse campo como verdadeiro. Tá bom? Fechou. Como é que eu crio o flow? Né? Muito simples, muito tranquilo. Né? Eu venho aqui em configuração. Né? Procuro aqui, ó, fluxos. Tá? Fluxos, aí vai aparecer aqui, ó, automação do processo, fluxos. Beleza. Aqui, ó, do ladinho aqui, ó, a gente tem o famoso novo fluxo, tá? Então vamos criar esse novo fluxo
Aí que tá a magia aqui, hein? Aqui que mora a magia. Você vê aqui que é o seguinte, né? O Flow, ele tem diversas possibilidades, né? Ele tem diversas possibilidades de eventos, né? Tem, por exemplo, fluxo de tela, fluxo acionado por registro, fluxo acionado por agenda, evento plataforma e evento iniciado automaticamente. E é óbvio, né, que você vai ler com muita calma e vai entender para que serve cada um, né? Então, o fluxo de tela. Esse aqui não tem muito minha cara não, hein? Fluxo acionado por registro é iniciado quando um registro é criado, atualizado ou excluído, né? Parece muito óbvio, né? Mas, como diria a minha sábia avó, o óbvio não existe, né? Não existe. Então, o importante quando a gente está fazendo alguma coisa dentro do Salesforce é ler, tá? Ler com calma, ler com atenção, né? O sistema é bem intuitivo, né? Então, se você ler com calma, você consegue, né, fazer uma porrada de coisas só lendo, tá bom? Então, eu vou colocar esse fluxo acionado por registro, tá? Beleza. Na hora que eu dou um criar aqui, ó, ele abre essa outra telinha para mim. Nessa outra telinha, eu tenho que selecionar qual que é o objeto que eu tô querendo que o fluxo acione, né? No nosso caso, é o objeto conta. Beleza? Beleza. Aqui que mora o perigo, hein? Aqui que mora o perigo, aqui que derruba o peão do cavalo. Temos que entender o seguinte: o fluxo ele é acionado por diversos tempos, né? Então, deixa eu dar uma aumentadinha, né? Vai que o bonde do astigmatismo aí está presente, né? Está presente, aí também sou, né? O registro é acionado quando? Quando um registro é criado, quando ele é atualizado, criado ou atualizado, ou quando ele é excluído. Então eu posso configurar o meu fluxo para ele executar em qualquer um desses tempos, né? Então, no nosso caso aqui, conforme a gente tinha pensado, quando, né, for criado uma nova conta, né, eu quero que ele verifique se tá como Osasco e já coloca como VIP, beleza? Então, eu coloco aqui, ó, registro é criado. Aqui embaixo, ó, definições de condição de entrada, que é a entrada de quem, né? Entrada por quê? Essa entrada ele só vai entrar no fluxo se ele atingir uma condição específica, né? Então, qual que é a parada? A gente precisa colocar o critério que a gente tinha comentado aqui, né? Se o cliente for de Osasco, então a gente precisa identificar isso. Como que a gente identifica? A gente identifica aqui, ó, na condição de entrada. Aqui, ó, tem algumas opções e eu posso selecionar aqui, ó, todas as condições são atendidas, tá? Então eu quero que, né, o nosso caso específico, a gente só está utilizando uma única opção, né? Uma única opção, uma única condição. Então a gente só precisa colocar aqui, ó, qual que é o campo que a gente quer validar, que é o campo cidade, cidade de cobrança. Mas pode ser cidade de entrega também? Pode, né? Pode, tranquilo. Tá? Aí a gente teria que colocar outra condição, tá? Mas a gente vai fazer outros exemplos mais complexos no futuro, beleza? Então, Billing City é igual a... Eu posso colocar outras coisas aqui, né? Vou colocar aqui, ó, Billing City igual a Osasco, tá? Beleza, esse é o meu critério. Aqui embaixo é um ponto muitíssimo importante, que é quando que o fluxo será executado, né? Será executado antes que o registro for salvo, né? Então ele altera e depois ele salva. E esse negócio está totalmente vinculado com a ordem de execução dentro do Salesforce, tá? A gente vai fazer um vídeo sobre isso também, sobre ordem de execução dentro do Salesforce, para a gente entender mais ou menos como é que funciona as coisas, tá?
Mas o ponto-chave aqui, o importante é atualize os campos nos registros que acionam o fluxo, né? Então, se eu crio um novo registro, este novo registro é o que acionou o fluxo. E eu quero alterar ele, né? Eu quero alterar ele. Então, eu vou utilizar esta opção. A outra opção, a gente vai deixar aqui por enquanto, né? Não vamos utilizar. Nas próximas aulas, a gente vai fazer exemplo com ela, beleza? Damos um concluído. Fizemos a primeira, né? As primeiras configurações do nosso fluxo. Aqui um ponto importante sobre o fluxo é, ele tem dois tipos de layout, né? O layout automático e o de forma livre, tá? Qual que é o certo, qual que é o correto, tanto faz, né? Porque o fluxo é poesia pura, né? Essa aqui é a arte, né? Então, o que o seu coração mandar, tá certo, tá legal, tá bacana, tá? Beleza. Aí, qual que é o negócio? Aqui, ó, nesse botãozinho de mais, vocês estão vendo? Nesse botãozinho de mais, a gente vai precisar adicionar a ação que a gente quer fazer, né? Então, clicando aqui, o primeiro atalho que ele nos dá aqui é atualizar o registro acionador. É isso que a gente quer fazer, né? Tem outras coisas aqui embaixo? Tem, mas novamente, em outras aulas, né, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses outros componentes, tá? Por enquanto, vamos atualizar o registro acionador. Aqui, o importante é colocar algo bem descritivo, né? Sempre colocar coisas descritivas. Por quê? Porque tanto o, o seu eu do futuro, né? Ou ou outra pessoa que for mexer, dar manutenção no seu fluxo, entenda melhor, né? Como é que funciona, para que serve aquele fluxo que você fez, né? Então, sempre escreva da forma mais clara e descritiva possível, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, ou melhor, né? Cliente VIP se cidade for Osasco, tá? Aqui a gente pode colocar uma descrição, né? Então, se o cliente for de Osasco, né, automaticamente eu coloco ele como VIP, tá? E aí vai depender da regra de negócio da sua empresa. Aqui embaixo a gente tem como encontrar registros para atualizar os valores. Então aqui ele tá falando assim, ó, quem que eu vou atualizar? Fala para mim, quem que eu vou atualizar? Aí ele fala assim, ó, use o registro conta que acionou o fluxo, né? Que é isso que eu quero. Eu quero atualizar o registro que acionou. Eu não tenho outra possibilidade de selecionar aqui, né? Não tenho. Então, eu vou utilizar esse aqui mesmo. Sem condição de filtro, não preciso fazer uma outra condição aqui. Aqui embaixo a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar qual que é o campo que a gente quer atualizar. Então vou colocar aqui, por exemplo, o campo VIP, tá? E aqui do lado ele aparece aqui, ó, duas constantes globais. O que é essa constante global? São valores que eu posso utilizar em qualquer campo, né? E pegar esse valor e atribuir aos meus campos, né? Ele tem a opção false e a opção true, né? Então o false desliga, né? Ou descheca o negócio, e tem o true que marca como verdadeiro lá. E é o que eu quero. Então eu vou marcar como true aqui, né? De verdadeiro. Beleza? É isso, o Flow? Não precisava ter medo dele? Não precisa, né? Não precisa, não morde, né? Não morde, não. Tenho concluído aqui e o nosso fluxo, né? Nosso primeiro fluxo está feito, né? Nosso primeiro fluxo está feito. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa salvar esse fluxo, né? E é muito importante que vocês salvem, né? Principalmente quando vocês estiverem fazendo fluxos com vários passos, com várias coisas, vocês salvem isso sempre,
né? Porque se der algum problema, se der alguma coisinha, né, e sua tela fechar, você perde as suas coisas que você fez, né? Então, apertei salvar aqui, mesma coisa, coloco um nome descritivo, né? Então, assim, ó, atualiza não, né? Atualiza conta VIP se Osasco, né? Então, um negócio bastante descritivo. Salvei aqui. Pronto. Nosso fluxo está funcionando? Não. Não sabemos ainda, né? E a primeira coisa que a gente faz quando a gente faz alguma coisa, né? A gente pode depurar, né? Testar antes de ativar ele, né? Mas a gente vai fazer isso em outros exemplos. Mas como o nosso fluxo aqui é bem simples, bem tranquilo, a gente vai ativá-lo, né? No momento que a gente ativa, ele fala assim, ó, a versão 1, que é essa versão que a gente fez. Ah, então se eu quiser fazer uma outra alteração aqui, eu tenho que criar uma outra versão? Sim, né? Essa é a beleza do Flow. Ele versiona, né, as versões das coisas que você faz, tá? Então isso é muito legal e é muito importante, porque caso você faça alguma coisa errada, você pode voltar na versão que estava funcionando. Beleza? Então, o versão 1 está ativo, então vamos testar para ver se está funcionando, né? Então, voltando aqui no registro de conta, vamos criar uma nova conta. Aqui no nome da conta, eu vou colocar aqui, ó, dogão da tia Neide, né? Fica ali, perto da Praça da Padroeira, né? Nossa, vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. E aí o campo VIP aqui, ó, tá desligado, né? Está desligado. Mas na cidade de cobrança, eu vou colocar aqui, ó, Osasco. Beleza? Coloquei Osasco. Na hora que eu salvar, vocês estão prontos pra mágica? Vamos ver, vamos ver. Dogão da Tia Neide. Olha lá. Olha quem ficou ativo aqui, ó. Tá vendo? O campo VIP, né? O campo VIP ficou ativo. Por quê? Por conta do fluxo que a gente acabou de criar, né? Então, essa é a beleza do Flow, né? Ele automatiza coisas, automatiza funções que a gente precisa fazer no decorrer do dia a dia, tá? Ah, mas será que está funcionando mesmo? É sempre importante a gente fazer teste positivo e teste negativo, né? Por quê? Ah, vamos testar então, vamos colocar aqui o famoso lanche do Saldanha, né? Para quem aí conhece, né? Um lanche aí abençoado que ficava, né? Se não me engano, fechou até, mas era muito bom, né? Que ficava em Suzano, né? Ou Poá, não lembro agora. Vou colocar aqui Suzano. Então, se eu colocar outra cidade que não seja Osasco, o meu fluxo ele não vai ser executado, certo? Então a gente precisa fazer esse teste. Na hora que eu salvar, lá, vamos ver, hein? O VIP está desligado, né? Está desligado e deveria estar desligado, né? Porque eu só quero que contas em Osasco sejam VIPs, tá? Só quero isso, beleza? Este foi o nosso primeiro fluxo, né? Deixa eu mudar aqui. Este foi o nosso primeiro fluxo. Então, nas próximas aulas, a gente vai fazer coisas mais complexas, mais legais, né? Que você pode utilizar aí e criar na sua org. Beleza? Até a próxima aula.